Senadora Vanessa Grassettin, grande líder dessa casa, dos trabalhadores e trabalhadoras, senadora Ana Amélia, senador Simão, senador Mozarildo, senador Suplicy, e meu querido amigo, presidente da Contrato, Moacir, que está aqui nesse momento na tribuna, acompanhado dos garçons e também das garçonetes. Sejam todos bem-vindos. Eu dizia para o Moacir, e o colega que está ao lado dele, que agora deu branco, me diga aí, meu amarelinho, só te conheço por amarelinho. O Jadir, é uma alegria estar aqui com vocês, nesse momento, com vocês aqui assistindo esse nosso pronunciamento. Eu me socorri do Moacir para fazer esse pequeno pronunciamento em homenagem a uma luta histórica de vocês ao longo das suas vidas. Senhora Presidenta, faço aqui um registro da importante reunião realizada ontem à noite no gabinete do senador Lidberg Farias, com a participação do senador também Rodrigo Hollenberg, com apoio, tenho certeza absoluta, do senador Cristóvão e com apoio, tenho certeza absoluta, do senador Ginhargello. Também nós estivemos acompanhando passo a passo todo o encaminhamento e as negociações sobre esse tema tão importante para os senhores e para as senhoras. Ontem à noite fechou-se um acordo entre trabalhadores e empresários para que a votação do PLC 57 de 2010 seja votado de forma definitiva aqui no plenário do Senado. O projeto que regulamenta a distribuição da gorjeta, taxa de serviço, cobrada dos clientes dos estabelecimentos hoteleiros, restaurantes e similares. Pelo lado dos trabalhadores, esteve o presidente da Contrato, companheiro Moacir Roberto Teschke, que é secretário-geral da Nova Central, e o diretor Wilson Pereira. Os empresários estavam representados pela Abrazel, Federação Nacional de Hotéis, Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil, FOAB e a ANR. Foi uma reunião importantíssima, que acertou de uma vez por todas que o projeto será votado e vai para a sanção da Presidenta da República. Senhora Presidenta, esse projeto, eu diria que é uma luta dos trabalhadores há mais de meio século, buscando a fixação definitiva. Lembro aqui do meu querido amigo Gilmar Machado, que foi o autor desse PLC. E ainda há minutos atrás, meus amigos, o presidente Moacir me informava que hoje, à meia hora, às 12 horas e 30 minutos, houve uma reunião na sala do presidente Renan Calheiros. E lá ficou acertado que esse PL, que atende a todos os senhores e senhoras, será votado na primeira quinzena de agosto. Ou seja, nós voltamos e o PL será votado. Eu prefiro assim, confesso para vocês, e avalizo eu, na minha humildade, mas me dou o direito de assim dizer, porque acompanhei o companheiro Hollenberg, o Moacir, o Gin, o Cristóvão, o Hollenberg, em todos os momentos. Eu avalizo porque na questão dos Correios foi assim também. Havia um setor nosso de líderes dos Correios que queriam votar aquela noite. Eu digo não, porque eu seria derrotado. Vamos ajustar aqui, que vota daqui a 10 dias ou uma semana, com um compromisso que será votado e aprovado. E assim foi feito. O projeto foi aprovado e encaminhado para a sanção. Eu tenho certeza que o projeto de vocês, mediante o acordo firmado, e palavra empenhada, como diz lá no Rio Grande, é que nem fio de bigode. Ou tu honra ou tu não honra. Eu tenho certeza que os senadores e senadoras, ao assumir esse compromisso, vão logo na volta do recesso, que está ali, na primeira quinzena de agosto, espero que seja na primeira semana. Na primeira semana de agosto,
a gente votar de forma definitiva esse projeto que não traz prejuízo a ninguém. Só vai garantir a vocês o direito de que 20% daquilo que vem da gorjeta vocês vão destinar para a aposentadoria de vocês, para terem direito à aposentadoria integral e não uma aposentadoria minguada que pode ficar próximo a um salário mínimo. Senador Paulo Paim. Espera aí. Eu queria que as palmas de vocês, que eu sei que é para o Moacir e para todos os dirigentes, que as palmas nesse momento, eu vou tomar a liberdade, senador, tem que ser para o senador Lindenberg. Esse guerreiro relator, é que ontem à noite ainda me ligava a assessoria dele. Paim, vamos fechar o acordo. Temos junto, temos junto. Senador Lindenberg, não, uma de parte jeito de Vossa nenhum, Excelência. senador Paulo Paim. Vossa Excelência ajudou muito, contribuiu, teve um papel decisivo. Na verdade, houve uma participação de todo o Senado Federal. Agora há pouco tivemos uma reunião com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, que ajudou na construção desse consenso. Primeiro, dizer que esse projeto é um projeto muito justo, porque todo mundo, quando paga os seus 10% da sua gorjeta, você quer que esse dinheiro seja destinado aos trabalhadores. Então, primeiro, nós organizamos isso. O dinheiro tem que ser destinado aos trabalhadores. E justiça seja feita. Não é só aos garçons. É todo mundo que trabalha nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, pousadas, é todo um grande setor. Toda a cadeia. Toda a cadeia. E o que é importante também na hora da aposentadoria, porque na hora da aposentadoria há uma queda muito grande no rendimento. Às vezes um trabalhador recebe 800, 900 reais de salário e recebe mais 2.000 de gorjeta. Na hora que se aposenta é um impacto muito grande no orçamento familiar. Hoje o presidente Moacir falava, da Confederação, falava sobre até a possibilidade de você conseguir um financiamento para comprar um imóvel, para comprar um carro. Agora, o que é que foi importante, senador Paulo Paim, senadora Vanessa Graziotin? Nós conseguimos construir um acordo nesse Senado Federal, escutando todas as partes. Conseguimos, e através de uma medida provisória, nós vamos fazer uma desoneração de PIS e COFINS, na parte da gorjeta, ou seja, é um dinheiro que o governo não recebe porque não existe já isso. Conseguimos fazer uma construção muito equilibrada. E eu concluo, porque eu não quero tirar o tempo de Vossa Excelência, mais à frente falar. Por uma causa justa. Dizendo o seguinte: dia 11 de agosto é o dia do garçom, é o dia do estudante também, dia do advogado, mas é o dia do garçom. E esse Senado Federal, hoje nós saímos da reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, com o compromisso de votarmos em agosto, em homenagem a esses trabalhadores valentes que constroem o nosso país. Parabéns a Vossa Excelência por estar nessa causa também. Parabéns a Vossa Excelência. Senhora Presidenta, eu não poderia também deixar de falar de um outro tema, de uma reunião que realizamos hoje, a senadora Ana Amélia já comentou, na liderança do Partido dos Trabalhadores, com a presença da senadora Ana Amélia, senador Simon, a CONTAG estava lá presente, o Ministério do querido amigo Pepe Vargas, também da Reforma Agrária, estava lá presente. Discutimos lá, inclusive, e aqui eu rendo as minhas homenagens ao deputado gaúcho Alceu Moreira, que não é do meu partido, é do PMDB, senador Simon, pelo PL que apresentou, o 3312 de 2012, que vai atender os nossos agricultores por essa ideia do emplacamento dos tratores, que nos preocupa muito a forma que foi redigido. Também estava lá conosco, senhora Presidenta, o representante da FETRAF-Sul. Estiveram ainda na reunião Antônio Rovares, Adriana Fetzer, CONTAG, Luiz Weber e Sidney Gimbel, da FETAG, Rafael Ferreira Simão Espírito, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e ainda a assessoria do deputado Fernando Marrone, além daqueles todos que eu aqui falei. Tiramos lá como decisão, e senador Simon, ficou ajustado, que Vossa Excelência poderá até apresentar um outro projeto, além de nós aprovarmos esse, que vai garantir efetivamente o direito dos nossos agricultores não serem mais uma vez penalizados com taxas de um instrumento de trabalho deles do dia a dia.
né? Então, acho que a reunião foi muito produtiva, ajustamos que eu, o senador Simão, a senadora Ana Amélia, vamos acompanhar passo a passo. O ministro Pepe Vargas vai conversar com o ministro da Cidade para construir um grande entendimento que envolva aí também, com certeza absoluta, senhora presidenta, o Denatran. O Denatran também vai participar, porque na pauta as resoluções 429 e 434, que foram feitas pelo Conatran, pelo Denatran, e também a participação do Contran, no sentido de que a gente suspenda, senhora presidenta, pelo menos até o fim do ano, até o ano que vem, a aplicação dessas duas portarias, e nesse período nós vamos trabalhar para resolver esse impasse criado com os agricultores. Tenho certeza que o ministro Pepe Vargas vai trabalhar intensamente. Eu lamentei a não presença hoje pela manhã do Ministério da Cidade, mas a senadora Ana Amélia já me informou que fez contato, eles estão abertos a ajudar a construir. Uma vez iria prejudicar exatamente a agricultura familiar, ou seja, os agricultores mais pobres. Por fim, senhora presidenta, me permita ainda, eu vou tentar abreviar, que eu faço aqui um pronunciamento sobre o papel das ferrovias como um meio de transporte dos mais importantes, se não o mais importante. Reúne-se no Brasil, afinal, muitas das condições que justificariam a concessão absoluta de prioridade ao setor ferroviário, com destaque para as dimensões continentais do nosso território. A histórica predominância da produção agrícola, a importância cada vez maior assumida na economia pelo comércio internacional. Existe um sentimento generalizado, e não apenas entre os especialistas, que nós temos em todo sentido, tanto no transporte de carga, mesmo de passageiros, metrô, trens com qualidade, que resolveria essa questão da mobilidade. Por isso, senhora presidenta, o meu pronunciamento no dia de hoje vai nessa linha. Eu poderia aqui lembrar que o governo federal tem que, mais do que nunca, se dedicar a essa questão. Recuperar o prestígio e a importância das ferrovias na matriz de transporte, como de carga, como de passageiro. Tais medidas incluem, desde o incentivo definitivo, a própria ferrovia Norte-Sul, a nova Transnordestina, integração Oeste-Leste, integração Centro-Oeste Ferro-Norte, ferrovia do Pantanal, até o empenho na construção de trens que serão fundamentais no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que há um movimento também nesse sentido. Apesar da inquestionável prioridade concedida ao modo ferroviário. No âmbito do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, a perspectiva é de que cheguemos em 2025 com uma malha ferroviária de 40 mil quilômetros, bem menos extensa, como se vê, com aquela de 52 mil quilômetros, estimado pela ANTF como o mínimo necessário somente para o escoamento da produção. O desafio que temos pela frente, portanto, é o de adequar nossos projetos às necessidades do futuro. Senhora presidente, os Estados Unidos, por exemplo, têm hoje uma malha ferroviária de 226 mil quilômetros. A Rússia, 128 mil quilômetros. A China, 98 mil quilômetros. A Índia, 65 mil. E nós estamos tentando chegar a 40 mil. Bom, poderia falar de países com extensão de 15 a 20 vezes menor do que a nossa, mas estamos lembrando aqui de um país que é praticamente um continente. Tem malhas ferroviárias na mesma ordem da grandeza que do Brasil. A Alemanha
poderíamos citar aqui, podemos citar a França, poderia abordar ainda a questão tecnológica. Por exemplo, dos 29 mil quilômetros de malha brasileira, apenas 1.100 são eletrificados. Já na África do Sul, cuja malha alcança 31 mil quilômetros, a extensão eletrificada é 25 mil quilômetros. Podemos lembrar ainda, senhora presidenta, os 6 países de maior extensão territorial em todo o mundo, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil e Austrália. Veremos que o Brasil, entre esses, está em último lugar, disparado em matéria de quilômetros com ferrovia. Se o setor ferroviário responde na Rússia por 81% da matriz de transporte, na Austrália 46%, nos Estados Unidos 43%, no Canadá 37%, no Brasil não chegamos a 25%. Senhor presidente, eu não vou abusar da boa vontade de Vossa Excelência, o pronunciamento vai todo nessa linha, mostrando a importância de nós termos aqui no Brasil metrô, trem, enfim, que esse sistema ferroviário, metroviário, seja aplicado no transporte, repito, de cargas e de passageiros. Só um dado aqui que eu achei importante: poderia-se falar que na cidade de México, por exemplo, que deu início à construção do seu metrô há apenas 4 anos, os 5 anos de São Paulo, já tem uma rede de 225 quilômetros. Se não quisermos falar do metrô de Xangai, na China, que começou a operar em 95, quilômetros de extensão. Aí poderíamos dar inúmeros exemplos. Enfim, termino dizendo que o modo inegável, quando se colocam na balança todos os aspectos envolvidos no deslocamento das pessoas ou mercadorias, aí nós temos que lembrar também da segurança, do conforto, da velocidade, a capacidade de transporte, a adequação às ações energéticas, o custo operacional e a proteção do meio ambiente. Está comprovado que, usando metrô, trens, enfim, o sistema ferroviário, nós estamos, inclusive, defendendo o meio ambiente, melhorando o transporte do passageiro, que passa a ser, comparando com ônibus, de primeira qualidade, porque os trens e metrôs hoje estão cada vez mais modernos, a maioria já é por via energia elétrica, a maioria vai até pela energia, uma grande parte hoje usa o próprio deslocamento e a energia solar. Por isso, senhora presidente, eu termino dizendo: o Brasil tem que avançar. A mobilidade urbana é fundamental. Isso é ouvir a voz das ruas. As ruas estão dizendo: não dá mais para sermos deslocados de um bairro para o centro, ou do centro para o local de trabalho, ou da casa para o colégio, como se fosse gado, como infelizmente acontece ainda no nosso Brasil. O caminho, até pela audiência pública, que tivemos ontem pela manhã, com um especialista na área, por unanimidade, senhora presidente. Não é que eles dizem que não pode ter ônibus de qualidade, que tenhamos ônibus de qualidade, mas o sistema de metrô, de trens, enfim, o sistema rodoferroviário seria o fundamental para termos um transporte de qualidade e perder até menos grãos, como alguns já disseram. Era isso.